Viva Maria Imaculada! Sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023. O evangelho que a igreja nos propõe está em Mateus. Mateus capítulo 11, versículos de 11 a 15. Abra o seu coração, uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. E, se quereis compreender, é ele o Elias que devia voltar. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido, Jesus hoje diz que São João Batista é o Elias que devia voltar. O que significa essa palavra? Elias, o profeta Elias, um dos grandes profetas da antiga aliança. É um dos grandes profetas admirados, venerados pelo povo judeu. Ocorre que o profeta Elias foi arrebatado aos céus num carro de fogo. Eliseu, o seu discípulo, testemunhou, entre aspas, a assunção de Elias ao céu. Ele foi arrebatado num carro de fogo e foi elevado aos céus. Então Elias não morreu. Assim sendo, tendo sido arrebatado aos céus numa carruagem de fogo, os judeus tinham a crença de que antes da vinda do Messias, o profeta Elias deveria voltar para pregar e preparar o povo para o Messias que viria. E assim, esse Messias que viria, preparado pela pregação de Elias, restauraria o povo de Israel. Jesus vai mostrar para o povo de Israel que Elias, que deveria voltar, é o próprio profeta João Batista. O último dos profetas da antiga aliança, o último dos profetas do Velho Testamento, o único profeta que rasga o Novo Testamento e que une o Antigo e o Novo Testamento. O que significa essa palavra de Jesus? Elias é um grande profeta que... João Batista é o profeta Elias que haveria de voltar. Significa que antes da primeira vinda de Jesus, antes da vinda do Messias, a pregação de um grande profeta deveria preparar o povo. E Jesus está mostrando, João Batista é esse grande profeta, esse grande Elias. A palavra Elias aqui é usada como sinônimo de profeta. Muitas pessoas interpretam de maneira literal que Elias de fato haveria de voltar. Não. Elias significa o grande profeta, o tremendo profeta. Um profeta tremendo, maravilhoso, portentoso em palavras e obras. Deveria preceder a vinda do Messias. Esse profeta é João Batista. E se Jesus aponta para João Batista como sendo o Elias que deveria de voltar, o grande profeta, e Jesus faz um elogio rasgado a João aqui, ele diz no versículo 15, verdade vos digo, Mateus 11, 11. Em verdade vos digo, entre os filhos de mulheres não surgiu outro maior que João Batista. Ele já começa no versículo 11 dizendo que João é o grande profeta, que não existiu profeta maior do que João. Ele é o maior de todos os profetas. É Jesus que diz isso. Se João é o maior de todos os profetas, se João é aquele grande profeta Elias que haveria de voltar, Jesus está dizendo, então eu sou o Messias esperado. Esse Messias Israel, que vocês esperam por anos e anos e anos, está aqui diante de vocês. Sou eu. João é o grande profeta, eu sou o Messias esperado. O problema é que vocês fecham o coração
para mim e não me deixam entrar. O Messias esperado por milênios por Israel, quando chegou, Israel fechou o coração. Mas por que Israel fechou o coração para Jesus, o grande Messias? Queridos, porque nós somos humanos e pecadores. E em nós há um mal que a teologia chama de concupiscência. O que é a concupiscência? É a tendência para o pecado, a tendência para o erro, a tendência para se afastar de Deus e para, buscando o prazer e fugindo da dor, aproximar-se do demônio. A concupiscência é um grande mal, porque nos afasta de Deus e nos leva direto para os braços do demônio. É a concupiscência que faz isso. Imagine você, se alguém te dá um tapa no rosto, qual é a sua reação imediata? Dar outro tapa? Ofender com palavras? Mas se vingar de alguma forma? Às vezes até mesmo dar um tiro, matar a pessoa. Tem gente que é tão colérico que se toma um tapa no rosto, ela se encoleriza de tal forma que é capaz de matar a outra pessoa. Mas ainda que não mate a outra pessoa, ainda que não dê um tapa na outra pessoa, no mínimo, aquilo vai gerar tanta mágoa e ressentimento que ela vai matar a pessoa no seu coração. Porque somos concupiscentes. Devolvemos o mal com um mal ainda maior. Mas em contrapartida, o Evangelho nos convida a devolver o mal com o bem, pagar o mal com o bem. Foi isso que Jesus ensinou quando ele disse: se alguém vos dar um tapa numa face, oferece também a outra. Se alguém retira de vós o manto, oferece-lhe também a capa. Se alguém vos obriga a caminhar 1 quilômetro com ele, caminha 2 quilômetros. Assim Jesus nos ensina que é preciso pagar o mal com o bem. Mas nós não somos assim. A nossa natureza humana faz com que paguemos o mal com outro mal ainda maior. Por isso, quando Jesus veio, o povo de Deus não o acolheu. Gente, aí as pessoas olhando o Evangelho, assistindo os filmes da vida de Jesus, falar: se eu tivesse no tempo de Jesus, eu não seria como Judas que traiu Jesus. Eu não seria como o povo judeu que disse crucificam. Eu não seria como aqueles que viraram as costas para Jesus e escolheram o ladrão, o bandido. Mandando crucificar Jesus, eu soltando Barrabás. Eu não seria assim. Eu acolheria Jesus. Eu adoraria Jesus. Eu ouviria a palavra de olha para a sua vida. Na sua vida você tem escolhido Barrabás ou você tem escolhido Jesus? Olha para as suas escolhas. Olha para o jeito que você vive. Se eu vivesse no tempo de Jesus, o tempo de Jesus é agora. Hoje é o tempo de Jesus. Hoje é o Kairos, o tempo da graça. Quais são as escolhas que você tem feito? Por isso, no Evangelho de hoje, Jesus diz que o reino dos céus é conquistado pelos violentos. Versículo 12. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. O que significa essa palavra? O reino de Deus é dos violentos, e são os violentos, os que usam força que o conquistam. Significa que para vencer a nossa concupiscência, nós temos que usar força, violência, lutar, combater. Mas não força contra as pessoas, não violência contra as pessoas, mas força e violência contra a nossa concupiscência. Força e violência contra a nossa fraqueza. Força e violência contra a nossa miséria. Força e violência para quando alguém nos der um tapa no rosto, a gente se violentar e se forçar a oferecer a outra face. Ou seja, apagar o mal com o bem. Queridos, como você tem vivido o Evangelho? Ou você não tem vivido o Evangelho? Joel capítulo 4, versículo 10 diz: mesmo o enfermo diga, eu sou guerreiro. Transformai os vossos arados em espadas e as vossas foices em lanças. Mesmo o enfermo diga, eu sou guerreiro. Mateus 11, 12. O reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. É preciso a gente fazer violência para dominar a nossa carne, para ser santo. É
é preciso fazer violência para alcançar o reino de Deus. Porque se a gente se deixa conduzir pelos apetites da nossa carne, se a gente se deixa levar pelas vontades da nossa carne, se a gente vive e não deixa a vida me levar, a vida leva eu, a vida leva. Como uma correnteza do rio, que vai sempre buscando a parte mais baixa. A vida leva, vai sempre buscando a parte mais baixa. Tão baixa, tão baixa, tão baixa, que vai desaguar no inferno. Nessa segunda semana do Advento, eu quero te convidar a receber Jesus que vem. A receber Jesus não com os lábios, como diz a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos em verdade. Receber Jesus com a sua vida, com o seu jeito de viver. Receber Jesus na sua história, com atos concretos. Para isso, é preciso fazer violência para dominar a carne, para mantê-la acorrentada, para amarrar o homem velho e permitir que viva na nossa vida o homem novo, moldado à doutrina do Evangelho. Só assim a gente conquista o céu, com luta. Portanto, arregaça as mangas, coragem, vamos à luta. Os vossos alados transformai-os em espadas, e as vossas foices em lanças. Mesmo um enfermo diga, eu sou guerreiro. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.